Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um De Olho no Green. Hoje, referente aos jogos do dia 20 aí, quinta-feira, a quarta que passou, rapaz, jogos bem aleatórios, né? Pode-se dizer. A gente teve uma derrota do Ferencváros, que chegou para a partida como super favorito. Acho que foi a surpresa negativa do dia. Tem alguns joguinhos à noite ainda para acontecer aqui, mas por enquanto foi a surpresa negativa, na minha opinião, tá? Mas, vamos lá. Dia que segue, um dia com alguns joguinhos ruins aí, não é o que vai nos afetar. E vamos então para a tela. Quinta-feira, pode-se dizer recheada? Depende. Por quê? Porque ela está recheada de jogos da Liga da Conferência Europeia, ou Europa Conference League, né? E esses jogos, eles são muito mais para o live do que para o pré-live. Principalmente pelo fato de alguns jogos a gente ter uma dificuldade, não só pelo time, mas também pelo jogo de ida. Às vezes o confronto espera-se, né, muito mais de um time do que de outro, só que às vezes é o time zebra. Então tudo isso ele acaba contando, né? Por exemplo, hoje, no caso, o jogo do Ferencváros é um exemplo disso, né? E a gente não tem um histórico entre as equipes, são competições, né? As equipes disputam competições diferentes em seus países, então é difícil a gente definir ali quem realmente é favorita. Se a gente for apenas pela precificação de odd, a gente acaba, né, que se precipitando. O caso do Ferencváros, pô, a gente foi pela precificação de odd, a gente foi pelo jogo, né, de ida, em que o Ferencváros jogou melhor, mesmo fora de casa. A gente foi pelo nível técnico e a gente, querendo ou não, no pré-live a gente não foi, né? Mas a gente teve live aí no momento do jogo do Ferencváros e a gente pôde acompanhar o ao vivo. E, cara, o Ferencváros jogou em números muito melhor. Mas o adversário, principalmente no primeiro tempo, meteu 3-0. Né? Foi os únicos gols do jogo, mas eu digo principalmente no primeiro tempo, porque deu 4 chutes no primeiro tempo, os 4 foram no gol e 3 deles entraram. Enquanto o Ferencváros não teve um chute no gol no primeiro tempo. Finalizou o primeiro tempo com 11, se eu não me engano, 11 finalizações, mas nenhuma no gol. Então essa efetividade foi o que levou à derrota do Ferencváros. Não só a não efetividade lá no ataque, mas também a falha na defesa, né? Porque vamos e viemos que um time adversário que é considerado zebra na partida, ele dá 4 chutes, todos eles no gol, e 3 deles entram, a defesa também deixou a desejar. Mas enfim, o papo aqui não é Ferencváros, o papo aqui é Internacional Sub-20 contra o Santos Sub-20. É um playoffs, beleza? É o Campeonato Brasileiro ali, mas é o playoffs, Campeonato Sub-20. Cara, o Sub-20 no geral, acho que do mundo todo praticamente, geralmente a gente vê gols, né? Geralmente a gente vê gols. Aqui no Brasil não é muito diferente, tá? No geral, não vou generalizar todos, mas num bom geral aí, pelo menos dos times que eu acompanho, eu posso ver bons jogos para over, para gols. A gente pode ver aqui o do Internacional, por exemplo, nos últimos 10 jogos, nós temos aqui 2 joguinhos 0-0, um joguinho 1-0, mas todo o restante tiveram 3 ou mais gols. É 3-3, é 2-3, é 2-1, é 2-2 e por aí em diante. E o Santos, na mesma pegada, tem aí 2 joguinhos, né? Com apenas 2 gols, 1 gol, mas todo o restante muito over pela frente, né? 2-2, 7-3, 4-1, 5-1, 4-2, 3-3. Ou seja, jogos para gols. E bota gols nisso, né? Então, na minha opinião, é um jogo para over, é um jogo bem para over aqui, tá? Nós temos o Internacional em casa na mesma pegada, uma média de 70, 80% dos seus jogos tem over 2,5 gols, né? 3 gols na partida no caso. E o Santos, fora de casa, mantém ali os 70, 80% de média também de seus jogos, contendo over 2,5 FT. Histórico entre eles eu também gostei, tá? Também gostei. Os últimos 5 jogos entre eles aqui, tivemos um 3-0, um 4-0, aí teve 1-1, depois 2-1 e 4-3. No geral também bom para gols. Para esse jogo aqui, as odds elas também indicam o mercado, aliás, indicam um jogo para gols, né? O mercado reconhece que é um jogo para gols.
a liquidez gerada ali dá a entender que o pessoal está acreditando no comportamento de over, o próprio mercado precifica, né, o jogo para um jogo de over. Então, para esse jogo aqui, um over em meio é muito baixo, a odd não está valendo a pena, então nós vamos em busca do over 2,5 FT, que é um bom mercado, nós vimos aqui pelo pré-live, pelo histórico das equipes, são duas equipes para gols e está pagando bem, né, os últimos jogos aí do Inter, 3-3, 2-3, 1-2, 2-2, os últimos jogos do Santos, o último foi contra o Fortaleza, 1-0, mas depois 2-2, 7-3, 4-1, 5-1, então numa maioria a gente pode ver jogos para gol, beleza? Over 2,5 FT com 3 gols nessa partida. Próximo jogo, Derry City contra o HB. Vocês vão reparar que hoje, nesse de olho no green, a gente não vai arriscar tanto em back nessa Liga da UEFA, tá? Vamos aí apenas de back nesse jogo de Derry City, já vou adiantar para vocês, nós vamos de back Derry City, tá? O jogo de ida foi 0-0, vou explicar alguns fatores que me levaram a um back Derry City. Primeiro, odd favorita, né? Odd de favorito aí, o Derry City com odd 1.4, o visitante com odd de zebra. Nós tivemos um jogo 0-0 na ida, porém o outro fator que me levou nesse back Derry City, se a gente for pegar as estatísticas, mesmo com o Derry City fora de casa, ele foi superior na partida, tá? Foi superior, na minha opinião, os números levam a crer que o Derry City jogou muito melhor. Foram 11 finalizações do Derry City, sendo 8 no gol, enquanto o time da casa, né, que foi no jogo de ida, o HB jogando em casa, 7 finalizações, 3 no gol. O Derry City finalizou com mais de 110 ataques perigosos, ou seja, muito ofensivo, mais escanteios, mais faltas cobradas. Então os números ofensivos foram muito mais do Derry City. E aí os números defensivos que a gente vê ali, faltas marcadas, cartões, até defesas do goleiro, a gente vê aqui que o HB teve 8 defesas do goleiro, enquanto o Derry City teve apenas 3, né, que é as finalizações a gol invertida praticamente, certo? Então a gente viu um Derry City superior e eu imagino que venha para esse jogo como favorito, venha para esse jogo, na sua casa, com o apoio da sua torcida. E aí outro fator que é mais difícil de determinar, e aí é mais talvez uma opinião minha, só que o Derry City faz parte da Irlanda e o HB faz parte da Ilhas Faroé. Eu acredito que o campeonato da Irlanda, o nível técnico lá, ele é mais difícil, ele é mais pesado do que na Ilhas Faroé. Então isso talvez é mais uma opinião, não levei tanto em consideração, mas é um complemento aqui para nossa análise. Em conclusão, o que me levou ao back Derry City o fator casa, a odd favorável ao Derry City e principalmente como jogou o Derry City na partida de ida, mesmo fora de casa, né? É bem parecido, inclusive, não vou dizer que é igual, mas é bem parecido com o jogo do Ludogorets. O Ludogorets fora de casa perdeu por 2-0, né? O resultado já foi diferente, mas o jogo foi um jogo lá e cá, né? O Ludogorets até jogou um pouco menos. No caso do Derry City ali, foi um jogo... O time da casa não jogou mal, mas o Derry City jogou muito melhor. Só que o Ludogorets em casa meteu 4-0. Por quê? Tem o fator casa, é um time com mais qualidade, na minha opinião, mais qualidade técnica, joga uma competição mais difícil, e eu imagino a mesma pegada nesse jogo do Derry City, mas com um joguinho aí de uns 2-0, que é característica do Derry City, beleza? Eu até olharia aqui muito, histórico, essas coisas, mas, beleza, vou ver o histórico aqui do HB lá na Ilhas Faroé e vou ver o histórico do Derry City lá na Irlanda. Não faz muito sentido porque eles estão jogando não estão jogando nos seus campeonatos. É uma competição da UEFA, então não adianta eu levar tanto em consideração isso. Não adianta eu ver um Manchester City que lá na Premier League tá jogando muita bola e eu ver um Young Boys que também tá jogando muita bola na Suíça e querer comparar os dois. Porque é um jogo equilibrado porque os dois estão bem no campeonato. Não faz sentido, né? O campeonato nacional é o campeonato nacional. Aqui é a competição da UEFA e a gente vai de back Derry City para esta quinta-feira. O único back do dia aqui, beleza? Próximo jogo, nós temos aqui também um jogo, né, da Conference League, mas não temos o back aqui. Vamos de over, tá? E eu já digo por quê. O jogo de ida 2-2, tá um jogo aberto, né? O time da casa tem uma certa vantagem por estar jogando em casa, mas como é um jogo em aberto
Eu acredito que vai colocar os times para marcar, para buscar, né? É um jogo que qualquer um que marcar vai ter a vantagem. Então, por exemplo, se o time visitante marca, o time da casa já está dando desvantagem, vai correr atrás, vai ter que abrir o jogo, e aí abrindo o jogo a tendência é ou conseguir marcar ou acabar sofrendo gol. Então, tudo isso leva a um jogo mais aberto. E um jogo mais aberto, eu tenho tendência de gols. Né? E fora o histórico entre eles, né? Não é só uma coisa que me leva a crer nesses gols. O jogo de ida foi 2-2, foi um jogo legal. Nós temos aqui um histórico do time da casa para gols, até 3 gols, uma média, mas como é lá no campeonato dele, eu não vou trazer tanto over aqui pra gente. E a mesma coisa do time visitante, né? O time do Haka aí é um time também padrão, até de over 2, over 1,5, over 2,5. Então, cara, para esse jogo, um mercado seguro e que tá pagando muito bem, over 1,5 FT, beleza? Over 1,5 FT tá pagando bem. É um jogo que eu acredito que um over 1,5 seja seguro. 2 gols na partida, um jogo aberto, me leva a crer muito nesse over em MFT, beleza? E para finalizar o dia, nós temos aqui Lakeney contra o Trotter. Cara, a Islândia, vocês sabem, né? No geral, a Islândia é muito boa para gols. O Lakeney até vem como favorito em odd, né? Em odd vem como favorito, mas a sequência dele em casa não me leva a ter tanta confiança. O visitante fora de casa não é um time bom, né? Não é um time bom, mas ainda assim, o back eu deixaria pro live, né? Eu deixaria pro live. Se você vê que no live o Lakeney tá buscando muito mais, tá se confirmando esse favoritismo, aí você pode estar buscando. A sequência entre eles é favorável ao Lakeney, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que são duas equipes para gols. Histórico entre eles, todos os últimos 5 jogos na casa do Lakeney teve 3 gols. Se a gente abrir um pouco mais aqui para 10 jogos, 8 dos últimos 10 teve 3 gols entre eles na casa do Lakeney, tá? E aí, abrindo mais, a gente pode ter uma noção também de que o Lakeney é muito mais favorito, né? Pelo menos entre eles aqui em casa, nos últimos 10 jogos, o Lakeney venceu 8. Então, no pré-live, até entendo esse favoritismo, tá? Mas a sequência do Lakeney me deixa meio assim. Se você puder deixar pro live, eu acho bem interessante. Apesar de que os jogos que teve derrota e empate também não foram contra times fáceis, né? Deixar essa observação aí. Pode ser uma boa esse back. Mas no pré-live, eu vou recomendar mercado de gols porque, cara, no geral, os últimos 10 jogos do Lakeney, 8 deles tiveram 3 gols pelo menos. O visitante, no geral, nos últimos 10 jogos, 9 tiveram pelo menos 3 gols. Lakeney em casa, dos últimos 10, nós tivemos aqui já uma queda na média, porém, muitos jogos aqui, ó, dos últimos 10, os últimos 6 são jogos do campeonato. E todos eles tiveram 3 gols. O restante, os outros 4, nós tivemos 4 jogos de Copa, e aí são os 4 que não tiveram 3 gols. Ou seja, no campeonato, a média é de 3 gols em casa, beleza? E o visitante, dos últimos 10 jogos fora, 9 deles tiveram pelo menos 3 gols. Uma média muito boa, tá? Muito boa. Jogos entre eles, até no geral, ó, todos os últimos 5 jogos tiveram 5 gols. Se a gente for abrir mais, mantém a média de 90% entre eles, tiveram 3 gols na partida. Cara, é uma média muito boa, né? Das duas equipes, é uma média muito boa para over, e não dá para me deixar de lado aqui um over 2,5 FT para esse jogo, tá? 3 gols na partida, a gente viu que a média é maravilhosa, maravilhosa. E ainda, se bobear, você consegue buscar também um back Lakeney. Eu aconselho deixar pro live, né? Porque já tem over 2,5 já é um baita mercado no pré-live aí. Então, se você quiser deixar pro live o back Lakeney, beleza. Ou se você tiver uma gordurinha já no dia, tiver, né, com um dia legal, quiser pegar no pré-live mesmo, ainda assim é uma boa entrada, beleza? Recapitulando então, jogo do Internacional Sub-20 contra o Santos, over 2,5 FT, 3 gols na partida. Derry City contra o HB, talvez, vou colocar aqui como risco do dia, porque é uma competição que no pré-live é difícil definir assim um back, mas não acho tão arriscado assim, mais pela dificuldade da análise e não pelo risco do jogo. Mas back Derry City, tá? Vitória do time da casa. O Crusaders contra o Haka, over 1,5 FT, 2 gols na partida. E Lakeney contra o Trotter, competição da Islândia, over 2,5 FT, 3 gols na partida. Acho que
o melhor jogo do dia, na minha opinião, tá? Desses 4 aí, talvez seja o melhor. Beleza? Esses foram os jogos analisados aqui pelo De Olho no Green desta quinta-feira. Bons jogos, tá? Eu acho que, cara, sinceramente, separei os melhores aí do dia. Temos muitos jogos ali na Liga da Conferência Europeia, só que muitos deles eu aconselho você deixar para o live, analisar no live. A gente viu hoje, a gente fez a live no jogo do Ludogorets e a gente viu muita gente que deixou de ganhar dinheiro ou perdeu dinheiro porque no pré-live pegou ali e botou na múltipla, principalmente, o jogo do Ferencváros. E aí, por um jogo, acaba perdendo uma oportunidade. Então, deixe pro live esses jogos ali da Liga da Conferência Europeia. Faça uma leitura correta no ao vivo, porque muitos jogos daqueles ali valem vaga. O time, às vezes o time da casa não é um dos melhores, mas ele tá perdendo por um gol de diferença, ele vai ter uma raça, ele vai tentar buscar e ele vai mostrar isso no ao vivo. E aí você pode se aproveitar disso, beleza? Então já dou a dica aqui, ó, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e amanhã vem com a gente, 3h45 da tarde, nós estaremos em live acompanhando esses jogos aí da Liga da Conferência Europeia. Então já se inscreve aqui, ativa o sininho para que assim que começar a live, ou 30 minutinhos antes de começar a live, você já recebe a notificação e já consegue acompanhar esses jogos com a gente, beleza? Deixa o seu like aí nesse vídeo, deixa o seu like no vídeo de amanhã também, nas lives, e vem acompanhar com a gente. Aqui no link da descrição, você também encontra a Sala Pro, onde você vai poder ter a oportunidade de encontrar as melhores oportunidades do mercado. Não só 4, 5 entradas, como a gente passa aqui para vocês, mas sim 10 jogos, fora grupo VIP, que a gente está passando análise ao vivo, fora curso básico, fora o suporte, muita coisa boa, beleza? Tamo junto, pessoal, deixe seu like e amanhã nos vemos na live, 3h45, e de novo à noite, em mais um De Olho no Green. Tamo junto.